Saudações, meu irmão, minha irmã. Glórias ao nome do Senhor, que você está deste lado. Começou agora um novo ano, então cremos numa nova dimensão de paz, numa nova dimensão profética para a vida de cada um de nós e nossas famílias. Hoje estamos em 1 Coríntios, capítulo de número 4, onde Paulo continua discorrendo sobre a repreensão, o assunto com que começou e despoletou no capítulo 3. Então Paulo faz uma primeira apresentação, onde ele mesmo se declara servo ou ministro de Cristo. Essa palavra ministro de Cristo que Paulo coloca aí é a mesma palavra grega que é aplicada para servo, no caso escravo. Paulo está a declarar perante Coríntios o seu orgulho e a sua dedicação por ser escravo de Jesus Cristo. Paulo não está a falar no tom do desprezo, não está a falar no tom de quem tem dúvida, está a falar no tom de quem serve, e serve com orgulho, e serve com dignidade a pessoa do Espírito Santo. Ao contrário de muitos de nós, que às vezes por atingirmos determinados padrões espirituais, já não nos consideramos irmãos normais da igreja. Queremos simplesmente ficar pelo tratamento de autoridade que nos é conferida por quem nos tornamos. Mas Paulo nos lembra ali que independente do patamar espiritual que venhamos a atingir ou social nesta vida, continuamos sendo apenas escravos do Senhor Jesus Cristo, ministros do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo está a apelar aos irmãos: vede que cada um de vocês se ache fiel, no versículo 2. E aqui o conselho é este: mantenha-te fiel. Você mesmo julgue as tuas ações, julgue a forma como você anda, julgue a forma como você se posiciona e garanta que, mediante o conhecimento que você tem do Evangelho, a tua forma de se posicionar e a forma como você guia a tua vida realmente possam glorificar ao Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Já que uma vez eu disse e repito, integridade não tem a ver com quem você é diante das pessoas, mas com como você é fora das pessoas. Porque diante das pessoas podemos fazer coisas para agradar essas pessoas e receber elogios, mas na ausência das pessoas é ali onde o nosso verdadeiro eu se manifesta. Do verso 3 ao verso 4, Paulo está a falar que ele tem a consciência limpa diante de Deus. Paulo está a dizer para os irmãos que pouco lhe importa ser julgado pelos coríntios ou por qualquer homem que seja. Ele nem mesmo se julga a si mesmo. Então aqui nós estamos a aprender o seguinte: tenha a consciência limpa diante de Deus. Porque quando o cristão preocupa-se demais com os juízos humanos e com as opiniões humanas, em algum momento ele deixa de viver na linha da vontade de Deus e começa a viver na perspectiva do que as pessoas esperam. E viver no que a perspectiva do que as pessoas esperam é perigoso, porque pode nos tirar da vontade e do propósito de Deus. Daí que Paulo está a dizer: eu não me importo com vosso julgamento, porque nem eu mesmo me julgo. É Deus quem vai me julgar, porque eu tenho a minha consciência limpa. Meu irmão, minha irmã, não se dê tanto trabalho de justificar as coisas que você faz para as pessoas. Não se dê tanto trabalho de responder às críticas que te são feitas, desde que você se certifique de que a tua consciência está limpa diante de Deus e que o que você está fazendo não é fora do que Deus plantou em teu coração. Tenha paz, porque Deus vai julgar segundo a luz da sua palavra. Olhamos para os versículos 5
a 7, Paulo, onde ele já está a dizer que está entregue ao juízo de Deus, como acabamos de mencionar. Do verso 8 ao 13, nós aprendemos a seguinte lição: é impossível servir a Deus e não enfrentar lutas. A partir do versículo 8, era como que se Paulo introduzisse uma ironia. Paulo está a dizer para os irmãos de Coríntios: vocês são fortes, nós os apóstolos somos fracos. Vocês são ricos, nós os apóstolos somos pobres. Nós nos tornamos a escória do mundo, sofremos de dia e de noite, enquanto vocês se divertem, se alegram e fazem o que vocês bem entendem. O que o apóstolo está a dizer é que nessa altura muitos irmãos de Coríntios haviam atingido patamares muito altos, porque aquilo era uma cidade pesqueira, era uma cidade de comércio. Então muitos irmãos, por acaso, estavam a ser bem-sucedidos nos patamares sociais e nos patamares espirituais, através de conhecimentos, eloquência, enfim. Mas Paulo está a dizer que vocês atingiram determinados patamares e com estes patamares vocês se acomodaram. E como vocês se acomodaram, no meio de vocês só se levantam conversas vãs, assuntos que em nada dignificam a fé. Por isso é que vocês não conseguem olhar para o sofrimento que verdadeiramente passam aqueles que temem ao Senhor. Por isso é que vocês não estão a viver os desafios pelos quais realmente passam aqueles que temem ao Senhor. Paulo está a dizer: nós somos apóstolos de Cristo e estamos a sofrer. Às vezes passamos fome, às vezes passamos perseguições, em todo o tempo somos desafiados. Mas Paulo está a dizer que apesar de todas estas coisas, mantemos a nossa fé. Apesar de todas estas coisas, continuamos convictos daquilo que Deus pode fazer. Então, meus irmãos, as adversidades são necessárias para exercermos nossa fé e não nos acomodarmos a este mundo, porque os que se acomodam se perdem. Com isto nós teremos dias de bonança e dias de pouca bonança, dias de dor e dias de glória, mas em todos estes dias Ele estará conosco, porque ainda nesta vida Ele prometeu que receberíamos 100 vezes tanto do que aquilo que abrimos mão para fazer a sua vontade. Verso 14, nós estamos a aprender o quê? Paulo está a dizer que ele não quer humilhar os irmãos, pelo contrário, ele quer adverti-los. Com isso aprendemos que repreensão não é sobre humilhação, e sim sobre advertência para o bem. Há pessoas que quando vão repreender, na verdade têm a ideia de humilhar o outro, têm a ideia de humilhar a outra pessoa, mas a ideia da repreensão não é esta. A ideia da repreensão é uma ideia profética, é a advertência para que o nosso irmão se molde no caráter de Cristo, para que a nossa irmã pare de fazer o que faz que fere a vontade de Deus, para que nós mesmos paremos de andar segundo a nossa vontade. Então, lembra-te, quando for repreender um irmão ou uma irmã, leve a palavra de amor e nunca tenha por objetivo humilhar esta pessoa, senão ela vai odiar você e você estará desviado da forma como Deus trata as coisas. A ideia é repreender para ajudar, para edificar e para manifestar a glória de Deus nosso Senhor. E olhamos para o versículo 15, onde Paulo faz a exposição da sua paternidade espiritual. Paulo está a dizer: por mais que vocês tenham cruzado com várias pessoas nessa caminhada, eu é que vos gerei no Evangelho em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo era pai da igreja de Coríntios. E isso esclarece aqui um ponto para muitas igrejas que não lidam muito com as questões de paternidade. Paternidade espiritual tem a ver com a instrução. Paternidade espiritual tem a ver com aquilo que acontece no mundo espiritual
quando uma pessoa não convertida, através da outra que a instrui e lhe mostra o caminho, ela conhece Cristo e começa a crescer no Evangelho. Isso é paternidade espiritual. Então tenho um conselho para você, meu irmão, minha irmã: ame, cuide, proteja e ore por quem te mostrou o Evangelho, por quem ora contigo, te visita em casa e sempre está disposto a te dar os conselhos sábios segundo a vontade de Deus para esta vida. E da mesma forma apelo a você que está cuidando de uma pessoa, que está cuidando de várias pessoas no Senhor, que recebeste-as como filhos e filhas, que faças o teu trabalho com dignidade, que faças o teu trabalho com temor no Senhor, que faças o teu trabalho com fervor e submissão à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim como Paulo está cuidando da igreja de Coríntios, cuide também daquelas pessoas que Deus fez atravessar o teu caminho para sobre elas resplandecer a luz da verdade. E continuamos o nosso percurso, terminando já aqui para o versículo 20 e 21, onde Paulo está a dizer que o Evangelho não consiste em palavra. Os irmãos de Coríntios eram muito eloquentes, os irmãos de Coríntios tinham muito poder de oratória e dicção, mas o Evangelho não se trata disso. Não é sobre uma palavra que chama a nossa atenção e fica no nosso coração e desaparece, não. O Evangelho é sobre uma palavra que chama a nossa atenção, penetra os nossos ouvidos, adentra o nosso coração, abala com a nossa estrutura e traz transformação para a nossa vida. Quando o Evangelho verdadeiro é pregado, o homem é confrontado. Quando o Evangelho verdadeiro é pregado, o coração do homem é sacudido, a mente do homem é revolvida para a direção da qual ele nunca deveria ter saído. O Evangelho não só convence, ele converte, ele adverte, ele salva e também condena. Então não é sobre palavras que persuadem, mas é sobre poder que transforma vidas. E encerramos aqui o versículo 21, que Paulo está a perguntar para Coríntios: eu virei ter convosco brevemente, vocês querem que eu venha com vara ou com amor? O que é que o apóstolo aqui está a dizer? Eu já vos chamei a atenção, eu já vos adverti, agora tudo está nas vossas mãos. Se quando eu vier ter convosco virei com amor, depende de vocês. Se virei com vara, também depende de vocês. Mas a palavra está lançada, a advertência está feita. Meus irmãos, todos estamos sendo advertidos a nos reposicionarmos mediante aquilo que fazemos e sabemos que não é do agrado do Senhor Jesus. Todos nós estamos a ser convocados, convidados pelo apóstolo Paulo a olharmos para a nossa vida e buscarmos viver de acordo à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não permita que erros que sucumbiram o teu propósito em 2024 te atazanem outra vez. Não permita que nos caminhos em que você já tropeçou no ano transato, você volte a tropeçar este ano. Por isso, busque a ajuda do Espírito Santo, busque a ajuda de pessoas experientes, fale com teus líderes, teus pastores, teus amigos que te podem ajudar a se envolver mais na vontade de Deus. Mas por favor, recusa-se a viver fora do poder de Deus, recusa-se a viver fora da perspectiva de Deus. Você tem chamado de Deus semeado no teu coração, você tem a palavra de Deus plantada no teu interior. Ela não está perto, ela não está longe, ela está bem perto, no teu ouvido, no teu coração. Quando você se deita, quando você levanta, quando você olha para o céu, quando você olha para o mar, quando você ouve o cântico das aves, quando você ouve o sonar do horizonte, o vento forte que sopra nos quatro cantos, é Ele se revelando através da natureza, é Ele marcando a sua presença, é Ele dizendo: filho meu, eu te amo e quero cuidar de você. Então, que esta mensagem sirva para cada um de nós como uma mensagem que nos reposiciona, porque é isso que o Evangelho faz. Ele nos tira das trevas para a maravilhosa luz, Ele nos tira do caminho torto
torto e nos mostra o caminho da verdade e da vida. Deus te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã. Deus esteja permanentemente contigo e que você reflita junto comigo nesta palavra para buscarmos a transformação plena em o nome do Senhor Jesus Cristo.